Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria mencionar a necessidade de estar gravando esse vídeo. Esse vídeo é para auxiliar os alunos na revisão do conteúdo que eu já lecionei na sala de aula. Então, pessoal, inicialmente, para nós estudarmos história, é essencial que a gente veja, analise o contexto histórico. O assunto que eu vou revisar hoje é sobre a reforma religiosa. A reforma religiosa aconteceu no contexto histórico do século XVI, na Europa, onde os fiéis estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo na Igreja Católica, no século XVI. Os fiéis estavam analisando os abusos cometidos pelo alto clero da Igreja, como festas, promiscuidade e, principalmente, a venda de indulgências. Indulgência era o perdão, ou seja, o fiel que se sentia pecador, ele ia até o padre, o bispo, o papa e contava o seu pecado, se confessava. Daí então o padre ou o alto clero, ele prometia perdão ao fiel da seguinte forma: ele exigia ou solicitava um dinheiro e o fiel fazia o pagamento para obter a indulgência, para obter o perdão. Então, nesse caso, a salvação seria através de bens materiais e não pela fé. E alguns desses fatos deixaram alguns teólogos, como o Martinho Lutero, que era o principal, insatisfeito, além dos fiéis. Mas, pessoal, antes disso também a gente tem que analisar todo o contexto pelo qual estava passando a Europa. A Europa, naquela época, estava vindo de um movimento artístico, intelectual e científico. Esse movimento era o Renascimento. O Renascimento foi um movimento que teve como lugar de origem a Itália. Por isso que a Itália foi chamada de berço do Renascimento, porque foi lá onde surgiu o Renascimento. Foi esse movimento onde os cientistas, os intelectuais, os artistas mostraram para a Europa e para o mundo suas artes. E nas cidades de Veneza e Florença foram as principais cidades italianas onde surgiram. Por que surgiram nessas cidades? Porque a burguesia, que eram os ricos comerciantes, era uma classe em ascensão e financiou, patrocinou esses artistas. E através desse patrocínio foi que se impulsionou o desenvolvimento e uma transformação geral que aconteceu na Europa. Essa transformação veio em decorrência da mudança de comportamento. O sistema predominante na Idade Média era o sistema do feudalismo, onde o grande proprietário da terra, ele detinha o seu poder na terra e o servo trabalhava para cultivar e parte da produção ele entregava ao senhor feudal. Então era uma relação de trabalho onde o proprietário da terra era o senhor feudal e os seus trabalhadores eram os servos, uma relação entre suceranos e vassalos. Então, o feudalismo, que era praticamente o sistema agrário, ou seja, de terra, foi sendo substituído pelo comércio, uma substituição entre feudalismo para o capitalismo. E nessa época do sistema do feudalismo, o que predominava no mundo era o teocentrismo.
O que significa teocentrismo? Teo significa Deus e centrismo, centro. O centro das atenções era a Igreja Católica, que detinha na época praticamente 1/3 das terras de toda a Europa. Ou seja, a Igreja Católica durante a Idade Medieval era muito poderosa. Então, esse poder que a Igreja Católica detinha sobre a Europa fazia com que ela se tornasse o centro das atenções. Com o surgimento do Renascimento, o homem passou a ser o centro das atenções, como o surgimento de novas ideias da parte científica e do humanismo, onde o ser humano passou a ser valorizado, além da igreja. Pois na época da Idade Média, a igreja era supervalorizada. Então, a partir dessas transformações, o homem foi interpretando a Bíblia, o homem foi pegando o hábito pela leitura, e a partir desse hábito pela leitura, o homem passou a enxergar o mundo de outra forma, certo? De outra maneira. E a partir daí, deu-se essa mudança. E a partir dessa mudança, o homem passou a questionar a igreja. O Martinho Lutero foi o principal impulsor desse movimento da reforma religiosa. Inclusive, a reforma religiosa foi um movimento de teólogos contra os preceitos, contra as práticas da Igreja Católica. A Igreja Católica estava cometendo certos abusos aos olhos dos fiéis e do teólogo, e com isso foi questionado. O monge chamado Martinho Lutero questionou a Igreja Católica e elaborou 95 teses. Dentre essas teses, as mais importantes era a crítica à venda de indulgências, e também ele questionava que o homem deveria ser salvo pela fé. O homem deveria ter a salvação pela fé, pois na época a igreja cobrava bens dizendo que o homem seria salvo, ou seja, era a troca, certo? O homem estaria salvo pela troca de bens e não pela fé. Para Martinho Lutero, o homem poderia ser salvo pela fé. Então foi uma das principais críticas do Martinho Lutero. A gente já falou da questão do contexto histórico e social pelo qual estava passando a sociedade europeia, que era a mudança do sistema do feudalismo para o capitalismo e o surgimento de uma nova classe social que estava patrocinando os intelectuais, cientistas e artistas dessa época. Uma mudança de contexto histórico em termos de período, que era do período medieval para o período da Idade Moderna, e também essa mudança na parte religiosa. Foram três principais igrejas que surgiram. Três principais igrejas que surgiram, que foi a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana. A igreja calvinista era proposta pelo líder João Calvino. João Calvino dizia que a igreja calvinista tinha como principal teoria a teoria da predestinação. Ou seja, como seria essa teoria da predestinação? Na teoria da predestinação, o homem seria escolhido por Deus, a salvação.
ou seja, já era predestinado, o homem já nasceria predestinado a ser salvo ou a ser condenado. E também essa doutrina tinha como característica o trabalhador. O homem que fosse trabalhador e obtivesse riquezas estaria salvo por Deus. Então essa era a principal teoria do calvinismo, ou da teoria calvinista de João Calvino. Essa igreja era chamada de calvinista porque tinha como líder João Calvino. A igreja anglicana era a igreja que tinha como líder o rei Henrique VIII. Henrique VIII queria casar-se pela segunda vez, só que o Papa não permitiu esse casamento. Então, ele rompeu com a Igreja Católica e daí ele passou a ser o chefe de Estado e o chefe da Igreja Católica na Inglaterra. Ele praticou esses benefícios em decorrência para favorecer ele mesmo. Então, ele exerceu o domínio total sobre a Inglaterra, tanto o domínio político, tanto o domínio religioso. E também a Igreja Católica tinha posses na Inglaterra. Então, com esse ato de supremacia, o rei tomou as terras da Igreja Católica e passou a agregar essas posses de terra ao seu governo. E quanto à reforma luterana, Martinho Lutero tinha como principais características na sua igreja a salvação pela fé, como também a crítica a indulgências e a crítica às imagens. Outra questão que o Lutero criticava bastante era a tradução da Bíblia. Ele traduziu para a forma germânica, pois até então a Bíblia só tinha tradução em latim. E aí seria mais fácil para os fiéis ter acesso à interpretação